Muito obrigado. Muito obrigado. Os meus agradecimentos ao Conselho Regional de Lisboa da Ordem dos Advogados e, em particular, aqui ao Dr. João Massano pelo convite. Enfim, é para mim uma honra, mais uma vez, vir falar de RGPD. É sempre um privilégio especial poder falar para colegas, porque se calhar posso desabafar mais do que faço com clientes ou com, enfim, não advogados. Como sabem, o RGPD, por exemplo, no Estatuto do DPO, estabelece uma distinção, enfim, cria ali um grau hierárquico superior, distinguindo entre aqueles que têm conhecimentos específicos jurídicos e da RGPD e todos os outros. No fundo, é o único requisito expresso, além do conhecimento dos sistemas de informação de uma organização, ter conhecimentos jurídicos. E, portanto, nós, advogados, temos estamos numa situação especial de particular privilégio no que toca ao exercício de funções nesta área, em particular das funções de encarregado de proteção de dados. Mas, enfim, eu aqui vou falar de um tema que também tem, enfim, que é uma preocupação também para o DPO, mas que, enfim, é uma preocupação que todos nós devemos ter enquanto responsáveis pelo tratamento e advogados responsáveis pelo tratamento e subcontratantes e advogados de subcontratantes. E é uma preocupação que nós, em primeira linha, temos enquanto advogados e vamos ver como. Isto não é, enfim, o que há aqui de novo? Bastante, mas o essencial já estava em vigor no dia 25 de maio e continua, na verdade, em vigor. A Lei 67/98, transpondo a Diretiva de 95, já tem um conjunto de requisitos, o núcleo essencial de requisitos já consta da lei que nós temos há 20 anos e que aplicamos há 20 anos. O que é que muda aqui? Muda aqui o contexto, por um lado, de exigência, ou seja, nós temos, por um lado, um conjunto adicional de preocupações em matéria de prestação de serviços, e estamos aqui a falar, quando falamos de prestação de serviços, falamos de tratamentos de dados no contexto de uma prestação de serviços por conta de um responsável pelo tratamento. Portanto, aumentou o grau de exigência, quer no que toca aos requisitos contratuais e requisitos de escolha do prestador de serviços, quer também quanto à possibilidade que, digamos, neste momento ainda não é real, mas irá ser real, de fiscalização, enfim, das condições em que as organizações contratam tratamentos de dados. E porquê é que isto é relevante para o legislador europeu? Porque o legislador europeu entende que, enfim, tratando-se, estamos agora num contexto, que é um contexto um bocadinho diferente do 95, aqui estamos no contexto de um direito fundamental, o direito à proteção de dados, consagrado na Carta dos Direitos Fundamentais, e, portanto, digamos, merece uma proteção adequada ao tratamento de dados que é feito por um responsável pelo tratamento, e quando esse responsável pelo tratamento encarrega terceiros de operações de tratamento por sua conta, em seu nome, ele deve preocupar-se em garantir o mesmo nível de segurança, cuidado, de obrigações que para ele decorrem enquanto responsável pelo tratamento. Portanto, daí o tema da subcontratação, aliado também, enfim, à evolução tecnológica e enfim, ao recurso cada vez maior ao outsourcing, fazem deste tema um tema absolutamente central. Enfim, depois, cereja no topo do bolo, isto aqui eu tenho que fazer esse disclaimer, em parte, esta era uma apresentação sobre o tema do cloud computing, e o cloud computing hoje em dia, mesmo para os advogados, é uma realidade praticamente incontornável. Enfim, as questões que se colocam quanto à cloud, quanto à nuvem, são questões que se colocam também relativamente às modalidades, contratos de prestação de serviços, que envolvam tratamentos de dados por conta do responsável. Bom, passando agora, aqui, enfim, eu tenho aqui várias partes, algumas passarei mais depressa do que outras. Aqui o Dr. João Massano pediu-me muito que eu fosse bastante prático, e vou tentar ser. Enfim, enfim, começo por um enunciado de contratos, que alguns relevantes, outros menos relevantes. Depois, enfim, um bocadinho da apresentação que eu já tinha sobre contratos na nuvem, um tema que é absolutamente central.
enfim, e cuja fronteira ninguém sabe definir muito bem, que é a fronteira entre o que é um subcontratante e o que é um responsável pelo tratamento. E depois o regime contratual aplicável à subcontratação, enfim, e depois terei uma pequena conclusão. Passando de imediato aqui aos contratos, quando nós, enfim, enquanto advogados, fazemos, enfim, uma avaliação de um cliente, enfim, com uma certa dimensão, enfim, eu tenho aqui uma lista de contratos que me parecem ser relevantes. Desde logo em matéria de tecnologias de informação, o que é relevante aqui? E já agora permitam-me também dizer o seguinte, criou-se aqui uma enorme confusão antes do dia 25 de maio, e depois também, enfim, mas certamente foram testemunhas de um conjunto de ações perfeitamente acéfalas, enfim, pouco pensadas, de um conjunto de organizações, enfim, algumas com grande dimensão, em que, no fundo, nos interpelavam, ou interpelavam os nossos clientes, que exerciam atividades claramente responsável pelo tratamento e que lhes impunham, digamos, um conjunto de obrigações que o RGPD aplica especificamente aos casos de tratamento de dados em subcontratação. Por exemplo, companhias de seguros que fazem seguros e que são, enfim, a qualidade responsável pelo tratamento, na verdade, o que define o responsável é aquele que define as finalidades, os fins e os meios pelos quais é efetuado um tratamento de dados. E, portanto, alguém que tenha alguma discricionariedade na forma como estrutura o seu serviço, e neste caso, uma apólice de seguro, digamos, enfim, claramente, do ponto de vista da companhia de seguros, ele é o responsável pelo tratamento. Poderemos ter ali, eventualmente, alguns serviços específicos que podem ser prestados em que se podem qualificar melhor como operações de subcontratação, mas em geral trata-se de operações efetuadas pelo responsável pelo tratamento. Ora, eu à minha companhia de seguros não posso exigir as obrigações que o regulamento impõe aos subcontratantes. E vamos ver quais no artigo 28 do RGPD. Como também não posso exigir ao meu banco. Eu ao meu banco não posso pô-lo contra a parede e dizer, olha, eu vou deixar de ser cliente se o senhor não aceitar fazer estas, enfim, operações por minha conta, nos termos do contrato que eu ali tenho, enfim, que é um contrato muito colado ao artigo 28. E também não posso exigir ao meu banco que ele garanta um conjunto enorme de exigências em matéria de segurança da informação, até posso, depender, dada a operação bancária, é expectável que um banco consiga, digamos, cumprir esses normativos, e nomeadamente em matéria de certificação, de normalização, etc. Mas, por exemplo, um escritório de advogados que, para, enfim, grande parte do trabalho que executa, atua enquanto responsável pelo tratamento, sendo eu responsável pelo tratamento, eu não lhes vou impor, enfim, não posso tratar como exige ali o artigo 28, no caso de tratamentos de dados totalmente vinculados. Eu não posso pedir que ele me garanta que está a cumprir o RGPD e que adota medida A, B ou C, que cumpre as normas tais relativas à segurança da informação, que tem, enfim, encriptação ao nível de toda a sua operação. Eu não posso, enfim, se ele é meu responsável pelo tratamento, ele tem autonomia para não só definir as finalidades e os meios dos tratamentos que executa, no âmbito da sua atividade, como também para definir que nível de risco quer assumir, que obrigações em matéria de segurança ele vai cumprir. Enfim, é um risco, digamos, é uma responsabilidade sua e também está sujeito, enquanto responsável pelo tratamento, ao regime controle nacional, enfim, criminal, que decorre do enquadramento legal aplicável. Portanto, o responsável pelo tratamento, digamos, eu não trato com ele em matéria de tratamentos de dados ao nível do contrato. Ou seja, ele próprio, as obrigações que ele tem que cumprir em matéria de proteção de dados decorrem diretamente da lei. Pelo contrário, o subcontratante, o prestador de serviços, verdade, enfim, prestador de serviços que executa operações
tratamento de dados que são vinculadas, enfim, que na verdade que eu próprio podia realizar enquanto cliente, mas que decido entregar a um terceiro. Esse prestador de serviços, na verdade com ele, eu tenho uma relação contratual. Até agora, até ao dia 25 de maio, até o início da aplicação do RGPD, o que eu tinha era um regime em que, basicamente, o subcontratante, o prestador de serviços, tinha uma responsabilidade essencialmente contratual. Ou seja, era o contrato que regulava as atividades de tratamento de dados que o prestador de serviços realizava em nome do responsável pelo tratamento. Com o RGPD temos aqui uma diferença também muito substancial. Além do contrato dever ter um clausulado muito mais robusto, de eu dever ter muito mais cuidados na escolha do prestador de serviços, e vamos ver quais, eu também, enfim, o próprio prestador de serviços, mesmo enquanto subcontratante, passa a ter obrigações que decorrem diretamente da lei, são aplicáveis por força do RGPD. Desde logo, a de, se for o caso, nomear um encarregado de proteção de dados, ter um DPO, obrigações em matéria de segurança, enfim, obrigações que decorrem, não são muitas, ele não é um responsável para tratamento, mas tem obrigações que decorrem diretamente do RGPD. Isto é uma diferença substancial em relação ao regime que nós tínhamos até agora. Bom, e passando aqui aos contratos relevantes, como veem, eles são bastantes. Sei lá, desde, os contratos na cloud, na verdade, não propriamente o licenciamento de software, mas, por exemplo, o apoio que se dá a um determinado software, as prestações, enfim, as empresas que, além de licenciar o software, depois também têm equipas de pessoas que entram na organização e que apoiam a customização do software e que, de alguma forma, têm acesso a bases de dados, a tratamentos de dados. Contratos na cloud, como é óbvio, e os vários tipos que eu tenho ali exemplificados, contratos para armazenamento e desenvolvimento de websites, por exemplo, mesmo em enormes organizações, eu tenho encontrado contratos para alojamento de sites, através dos quais são recolhidos dados pessoais, que são celebrados com empresas na hora, são celebrados com microempresas, empresas que não têm minimamente, não oferecem mínimas condições de segurança para realizarem aqueles tratamentos de dados. São contratos muito relevantes, contratos de arquivo e data warehouse, na área dos recursos humanos, os contratos com as empresas de recrutamento, como é óbvio, envolvem tratamentos de dados em subcontratação, com empresas de trabalho temporário, de processamento de salários, obrigações fiscais, em matéria de saúde no trabalho. Tudo isto são contratos que são operações de tratamento de dados em outsourcing, em subcontratação, às quais se aplica este regime, que é o regime do artigo 28 do RGPD. Sei lá, contratos para atribuição de cheques e vales para colaboradores, tudo o que envolve, por exemplo, a Via Verde, contratos com empresas de segurança que fazem controles de acesso, aluguer de viaturas, em certos casos, contratos com mediadores de seguros, porque os mediadores de seguros, na verdade, têm uma atuação, podem, na verdade, executar operações instrumentais na própria gestão da apólice, por conta do responsável pelo tratamento. Como veem, é vasto o manancial de contratos. Temos aqui mais, por exemplo, na área do marketing, contratos com agências de publicidade, de comunicação, para envios de mailings. Não nos iludamos, quando nós contratamos uma agência de marketing para executar mailings por nossa conta, definindo nós o universo, quem nós queremos atingir, no fundo nós não estamos necessariamente a entregar a responsabilidade a um outro responsável pelo tratamento, nós, em regra, vamos ter à nossa frente um subcontratante. Portanto, na verdade, nós não nos desresponsabilizamos quando entregamos a um terceiro, por exemplo, os envios de mails de marketing direto, por exemplo. Isso depois está ligado inteiramente também ao tema do consentimento e destes serviços de marketing direto vendidos por um conjunto de empresas que têm, creio eu, a sua vida particularmente dificultada neste contexto do RGPD.
Enfim, em matéria de logística, tem também ali um conjunto grande de contratos, estafetas, para arquivo e destruição de documentos, por exemplo. Enfim, N contratos que têm relevância aqui neste âmbito. Como é óbvio, enfim, empréstimos bancários, por exemplo, ou, enfim, contratos para contas de depósito à ordem, contratos com bancos, contratos com companhias de seguros, em regra, não vão ser relevantes aqui para este efeito. E, portanto, é fundamental, enfim, mas isso também decorre, aquilo que aconteceu antes do dia 25 de maio, com mais acuidade, enfim, com mais intensidade, mas que continua a acontecer, é que temos uma absoluta falta de regulação. Ou seja, neste momento, era importante que houvesse uma CNPD, um conjunto de CNPDs europeias, enfim, um mecanismo de controle de uniformidade na aplicação do RGPD existe, mas não está ainda eficaz, não está ainda a funcionar. Portanto, existe um mecanismo que permite que haja em todos os Estados-membros um controle enfim, no que toca, que garanta a aplicação uniforme do RGPD. E nesta matéria era importante que nos fosse definido exatamente qual é a fronteira entre os contratos que estão sujeitos ao regime do artigo 28 e os contratos que não estão sujeitos. Isto está intimamente ligado às entidades que, no limite da sua prestação de serviço, atuam enquanto subcontratantes e aquelas que atuam enquanto responsável pelo tratamento. Era importante que houvesse uma definição, enfim, se não está na lista das prioridades das autoridades de proteção de dados. Neste momento, por exemplo, enfim, estão preocupadas com outros temas, mas é imperioso que, enfim, que se defina essa fronteira, porque senão continuaremos a ter, enfim, estas exigências, enfim, manifestações de alguma irracionalidade por parte do mercado, incluindo grandes organizações, que não contribuem nada para uma boa aplicação do regulamento. Eu tenho aqui uma definição do que são serviços na nuvem, mas eu vou passá-la rapidamente, depois terão também acesso a esta apresentação, mas na verdade, enfim, hoje em dia, na nossa atividade enquanto advogados e na atividade dos nossos clientes, o recurso ao cloud computing é cada vez mais importante e temos que ter em conta que não apenas, enfim, estes contratos têm características específicas, são contratos complexos e que, enfim, envolvem um certo grau de opacidade. E, por outro lado, também são contratos que têm por trás operações de subcontratação em cadeia, além dos temas da localização de dados. Portanto, são temas que não devem ser ignorados de todo. E, normalmente, enfim, aquilo a que se assiste é que em temas que envolvam maior grau de tecnologia ou de intervenção tecnológica, o que sucede é que, de alguma forma, existe um menor grau de exigência, ou seja, há uma maior predisposição para aceitar clausulados complexos em serviços tecnológicos complexos do que em outro tipo de contratos. E isso pode ser um problema, enfim, já vamos ver também que implicações é que isso tem. Aqui o ponto é o seguinte, enfim, vemos aqui o tipo de operadores de cloud computing, há muitos mais, estes aqui, muitos deles, enfim, alguns usamos num contexto profissional, outros num contexto pessoal, mas, enfim, de facto, está omnipresente o cloud computing. Basicamente, eu tenho aqui um slide agora, e o meu ponto é o seguinte, é importante, portanto, como eu referi, aplica-se aqui, em matéria de subcontratação, o artigo 28. Mas não importa apenas garantir em operações, em prestações de serviços que envolvam tratamento de dados, que seja cumprido especificamente o artigo 28, que se aplica aos tratamentos de dados pessoais, é importante também que, além de se cumprir o artigo 28, que o contrato cumpra, que o contrato tenha um conjunto um clausulado, digamos, robusto,
e que exista um grau de conhecimento do serviço adequado às responsabilidades que nós temos relativamente aos dados que estamos a entregar a terceiros. Portanto, no fundo, o ponto aqui é que não basta, ou não devemos ter apenas como preocupação cumprir o clausulado, aquilo que nos impõe o artigo 28 do RGPD, devemos também ter um clausulado equilibrado e robusto e que nos proteja de alguma forma. E se não for assim, devemos tentar encontrar outras soluções no mercado. Isto aqui é um estudo académico que foi realizado há alguns anos pela Universidade de Queen Mary em Londres e basicamente foi feito junto de um conjunto de prestadores de serviços de cariz tecnológico e envolveu não só a análise de clausulados, mas também entrevistas com prestadores de serviços e entrevistas com clientes. E o que é interessante é que os clientes identificaram temas, eu não vou alongar demasiado, somos todos advogados, acho que não é necessário estar aqui, e é um tema um bocadinho acessório, mas era importante dizer-lhes que, desde logo, em matérias que envolvem um maior grau de tecnologia no serviço, os clientes queixam-se, e podiam ser os nossos clientes, de um insuficiente grau de informação pré-contratual. No fundo, muito pouca informação, serviços complexos, mal explicados, e isto, hoje em dia, continua a ser uma realidade. É uma realidade com a Google, é uma realidade com o Facebook, é uma realidade com um conjunto de grandes organizações e, por exemplo, pequenas startups, que realizam operações de tratamento de dados, alguns particularmente sensíveis, por exemplo, em matéria de saúde, mas que não são suficientemente transparentes no que toca às características do seu serviço. Também, uma certa rigidez, clausulados, sem negociação, ou com um grau de negociação muito diminuto, cláusulas standard, pouca capacidade de monitorização do serviço. Nós não sabemos, de facto, se aquilo que nos é prometido está a ser entregue, a inexistência de SLAs, de acordos sobre o nível de serviço, que nos permitam perceber, em que medida é que aquilo que nos é prometido não está a ser entregue. Falta de auditorias externas, e o tema das auditorias no contexto do RGPD é da maior importância. E, portanto, tudo isto são características de um contrato que nos devem pôr um pouco de pé atrás. E eu estou ainda a falar do invólucro que contém depois operações de tratamento de dados em subcontratação. Eu ainda não entrei no cerne aqui do tema, que é o artigo 28. Por exemplo, outros temas que os clientes de serviços tecnológicos apontavam como sendo, dando origem a um desequilíbrio grande entre a sua condição de clientes e a condição do prestador de serviços, em seu desfavor, a capacidade ou possibilidade contratual de alterações com caráter unilateral, o regime das cláusulas contratuais gerais, entre outros, ajudam-nos aqui a este nível, mas, na verdade, continuo, hoje em dia, a encontrar em contratos que revejo uma grande, muitas destas insuficiências que são aqui apontadas pelos clientes. E depois outro tema também, que é o tema da informalidade, ou seja, muitos destes contratos não chegam ao advogado, ou seja, há um clausulado que é enviado e que negociado do ponto de vista comercial. O contrato é celebrado por troca de mails e temos, na verdade, ali, uma gestão contratual muito insuficiente do ponto de vista daquilo que são as exigências que o RGPD nos impõe hoje em dia, e vamos já ver quais são. Eu há pouco, tenho aqui um slide sobre a natureza de prestadores de serviços na nuvem, mas, na verdade, esta problemática coloca-se relativamente a qualquer prestador de serviços. Antes de eu perceber, ou antes de eu fazer o exercício de adequar um clausulado ao tipo de operações de tratamento que estão a ser efetuadas, eu tenho que perceber que tipo de prestador de serviço é que eu tenho à minha frente. Se ele é um responsável pelo tratamento, se ele é um subcontratante.
O RGPD não altera o regime anterior da Diretiva de 95 e da nossa Lei 67/98 e basicamente diz-nos, e isto é muito, é insuficiente, ele diz-nos que o responsável do tratamento é quem define as finalidades e os meios do tratamento de dados pessoais. No fundo é quem tem uma grande autonomia na definição da configuração específica do tratamento que vamos efetuar através de um terceiro, através de um prestador de serviços. Mas depois as fronteiras entre isto são muito difíceis em certos casos, de definir. Por exemplo, quando eu tenho serviços eminentemente tecnológicos, eu, cliente, não tenho capacidade de definir, enfim, os meios, por exemplo, de operacionalização de um tratamento de dados. Na verdade, quem conhece o serviço é um prestador de serviços, não sou eu responsável pelo tratamento. E então, onde é que está a fronteira? Em certos casos também, não se iludam, o próprio prestador de serviços presta um serviço, mas depois também utiliza aqueles dados para outras finalidades, com maior ou menor transparência quanto a isso. E nesse caso, claramente, ele assume duas funções, ele assume duas naturezas, a de responsável e a de subcontratante. E isso também é algo que deve ser uma preocupação nossa. Nós devemos interrogar e devemos perceber muito bem se a operação que nós estamos a entregar a um terceiro é totalmente vinculada às nossas instruções ou se ele, por exemplo, anonimiza dados e anda ali no fundo a utilizar para outras finalidades que não as minhas, as que eu defini, aqueles dados que eu estou a entregar. Enfim, no âmbito da diretiva já tínhamos aqui o essencial da estrutura do contrato. O contrato deveria, em primeiro lugar, ser escrito. Por outro lado, o prestador de serviços devia, naquele contexto, oferecer um conjunto de garantias quanto ao cumprimento de obrigações de segurança. E depois, aqui o tema mais difícil na prática de implementar é o tema da vinculação, que existe hoje em dia. Um prestador de serviços, no que toca às operações de tratamento de dados, que envolve o serviço que ele está a prestar, ele tem que ser totalmente vinculado às minhas instruções. Ele só pode realizar, vejamos isto, enfim, isto é, digamos, a abordagem teórica, isto é o que está na lei. Mas o que está na lei é que eu, prestador de serviço, não posso fazer nada com os dados que não me seja previamente autorizado pelo meu cliente. Ora, em muitos casos, enfim, quase sempre, o cliente não sabe exatamente as operações concretas que envolvem a prestação de serviços que ele está a fazer. E, portanto, isso até se torna, às vezes, difícil de, enfim, em concreto, cumprir no próprio texto contratual. Aqui também, com a maior relevância para este tema, enfim, e neste tema, como eu disse, há falta de intervenção por parte do Comitê Europeu de Proteção de Dados, do antigo grupo do artigo 29, existe uma opinião que eu pus ali, e leiam porque vale a pena e mantém a atualidade, que é uma opinião do grupo do artigo 29 de 2010, sobre a diferença entre o responsável pelo tratamento e subcontratante. Portanto, o tema central aqui enfim, desta apresentação, o tema central é onde é que está a fronteira entre o que é um responsável e o que é um subcontratante. E aqui, esta opinião oferece particulares contributos muito relevantes, muito úteis, para definirmos exatamente onde é que está a fronteira. Por exemplo, o facto de não ser o cliente a preparar o clausulado, mas sim o prestador de serviços, não é por si só, também não deve caracterizar o prestador de serviços como responsável pelo tratamento. Ou seja, há um certo reconhecimento pelas autoridades de proteção de dados que, para certo tipo de serviços mais tecnológicos, são os próprios prestadores de serviços que conhecem o serviço e que, no fundo, podem pôr o clausulado. E, portanto, isto não pode ser um critério para nós definirmos aqui a fronteira. Também o facto de existir um desequilíbrio na relação de forças entre o cliente e o prestador não faz do prestador de serviços necessariamente também, enfim, o responsável pelo tratamento, mas também não me pode desobrigar a mim de ter um grau de exigência adequado quando escolho
enfim, a empresa que eu estou a contratar para realizar uma operação em subcontratação. Portanto, o facto de ser um serviço complexo ou ser conhecido pelo próprio prestador não nos obriga a mim de ter um grau de exigência muito grande e de eventualmente ir procurar no mercado outras soluções se aquela que eu estou a tentar contratar não me oferecer suficiente transparência quanto às características do serviço. Enfim, e aqui, por exemplo, eu estou a pensar, olha, por exemplo, serviços de medicina no trabalho, que envolvem tratamento de categorias especiais de dados de saúde. Enfim, eu tenho que ter o maior cuidado na escolha da empresa que vai realizar essas operações. Como também, enfim, quando, eu estou a contratar um prestador de serviços na cloud, onde vou alojar o essencial da minha atividade, enfim, os dados dos meus colaboradores, enfim, operações de tratamento de dados que têm particular relevância e que envolvem muitos dados pessoais. Portanto, enfim, aconselho a que consultem aquela opinião que já tem 8 anos, mas que mantém grande atualidade. Bom, o regime da subcontratação, da prestação de serviços no RGPD, como eu referi há pouco, contém obrigações que são diretamente aplicáveis ao prestador de serviços. Ele é, ao contrário do que era no passado, ou do que não era no passado, hoje em dia ele é um sujeito, são aplicáveis diretamente a obrigações que decorrem do RGPD. E o artigo 28 do RGPD, desde logo, obriga a que o responsável pelo tratamento, quando contrata uma prestação de serviços, tenha um grau de exigência muito importante e que seja consentâneo com o tipo de operações que ele está a entregar enfim, ao prestador. E, portanto, ele tem aqui um dever de due diligence, ou seja, o cliente, quando contrata operações de tratamento de dados em subcontratação, deve ter um registro, desde logo deve ter um conjunto de, enfim, deve ter preocupação de encontrar um conjunto de características daquele prestador que me deem garantia de que ele vai, no fundo, tratar os dados de forma tão segura como eu próprio trataria. E tenho que o documentar. E, portanto, empresas de vão de escada que, enfim, realizam operações. Eu estou a pensar em algumas startups, por exemplo, empresas muito pequenas, que fazem tratamentos que são particularmente desafiantes, que envolvem tecnologias muito novas e que se calhar não oferecem o grau de segurança que seria exigido. Neste caso, eu devo abster-me de contratar. Ou se contratar, devo documentar, porque isso será fiscalizado pela CNPD, eu devo documentar porque é que eu entendi que era adequada a contratação daquele operador, embora ele, enfim, não tivesse uma dimensão, por exemplo, que, em regra, me permitisse induzir que ele trataria os dados com um grau de cuidado idêntico ao meu. Aí o tema da certificação vai ser também muito relevante, ou seja, o RGPD prevê a existência de certificação deste tipo de prestador de serviços e portanto, eu, a partir do momento em que existam normas, enfim, e regimes de certificação em vigor e em aplicação, isso vai tornar muito mais fácil a vida aos clientes, a quem contrata operações em subcontratação, a quem contrata prestações de serviços, na verdade, saberem que estão ou não a cumprir esta obrigação do RGPD. Ele é também muito exigente, o regime do artigo 28, ele é muito exigente a nível contratual e vamos ver, enfim, qual é o tipo de preocupações que se refletem no clausulado de um contrato deste tipo. Ele é muito focado também na garantia do exercício adequado dos direitos dos titulares dos dados. Ou seja, o RGPD cria, reforça em certos casos, cria a partir do nada noutros, um conjunto de direitos muito relevantes e da maior importância do ponto de vista até da fiscalização. Direitos como o direito de acesso, o direito à limitação de tratamento, à portabilidade, ao esquecimento, são direitos centrais no edifício que é o RGPD. E quando nós entregamos operações em subcontratação a terceiros, temos que garantir que esses terceiros colaboram connosco na garantia que nós devemos dar aos titulares dos dados, enfim, que nós vamos respeitar os seus direitos.
Portanto, se eu não realizo operações de tratamento na minha organização e entrega a terceiros, o contrato tem que prever um dever do prestador de serviços de colaborar comigo na garantia desses direitos. Também, enfim, sujeita os subcontratados, portanto, ele sujeita os prestadores de serviços a um regime contraordenacional, o que não acontecia no contexto do quadro anterior. Bom, finalmente temos aqui o artigo 28. Como eu dizia, a escolha do responsável de um prestador de serviço deve ser criteriosa. Portanto, o subcontratado deve oferecer, estamos sempre perante conceitos um bocadinho indeterminados, o que torna a nossa vida mais difícil. Enquanto não tivermos certificação que permita ao operador A, B ou C dizer que cumpre, enfim, o RGPD porque tem este certificado, vamos ter que fazer este exercício de due diligence, que não é fácil de fazer, porque também temos que adequar o nosso grau de exigência ao tipo de operações que estamos a entregar a terceiros em subcontratação. E, portanto, temos de facto um regime mais exigente, temos uma obrigação de due diligence na escolha, ele começa antes ainda de existir um contrato, a escolha tem que ser documentada, o tratamento deve satisfazer os requisitos do RGPD, deve-se assegurar a defesa dos direitos do titular dos dados e, como eu dizia, códigos de conduta e procedimentos de certificação podem ajudar muito aqui neste tema. A relação deve ser regulada por um contrato ou outro ato normativo e deve garantir uma vinculação do prestador de serviço ao responsável pelo tratamento. No que toca aos requisitos do contrato, uma dificuldade adicional. Eu tenho que definir muito bem as operações que eu estou a entregar a um terceiro. E, portanto, como vemos ali, um contrato tem que incorporar o objeto do tratamento de dados, a duração do tratamento, a sua natureza e a finalidade para que vão ser tratados os dados no âmbito da prestação de serviços, o tipo de dados tratados, enfim, as obrigações e direitos do responsável pelo tratamento. E, em particular, há aqui um regime, digamos, de governance contratual também exigente. Isto é, se antes entendia, porque também não havia fiscalização e porque o regime não era este, eu, na verdade, podia celebrar um contrato e desde que ele respeitasse o que o RGPD, o que a Lei 67/98 impunha em matéria contratual, de subcontratação, eu descansava, na verdade. Celebrava o contrato, eu nunca mais me lembrava dele até haver um problema. Aqui, neste contexto, eu tenho que ter um mecanismo de governance contratual muito dinâmico, ou seja, tem que haver todas as operações de tratamento de dados que sejam efetuadas no âmbito do contrato devem estar documentadas. Ou documentadas no contrato, eu no contrato defino para que é que ele serve, o que é que o prestador de serviços vai fazer com os dados que eu lhe entrego, ou então, se eu alterar, enfim, se introduzir novas operações na vigência do contrato, eu vou ter que documentar isso constantemente. Vou ter que, eu, enquanto prestador de serviços, só passo a atuar na medida em que eu tenha instruções escritas do meu cliente relativamente àquilo que eu posso fazer com os dados. Portanto, estamos aqui a ver um mecanismo contratual muito dinâmico, sobretudo, enfim, quando a própria relação subjacente, o serviço em causa, seja também um serviço muito dinâmico, enfim, muito configurável e alterável. Também eu devo garantir por este contrato que todas as pessoas que trabalham na organização, enfim, no prestador de serviços e que tenham acesso a dados, subscrevem uma cláusula de confidencialidade. E eu tenho também que garantir que eu, cliente, que o prestador de serviços adota medidas em matéria de segurança dos dados. Portanto, lá está aquela ideia de prolongar fora da minha organização o mesmo grau de segurança que eu, enquanto responsável pelo tratamento, garanto. Depois, temos que garantir também, como eu dizia há pouco, uma assistência do prestador de serviços relativamente a nós, cliente. Ele tem que nos ajudar a garantir os direitos dos titulares dos dados quando eles forem exercidos.
Ele tem também que prestar assistência, por exemplo, em temas como violações de segurança dos dados. No caso de notificações, em muitos casos, eu estou dependente do meu prestador de serviços para saber que violação é que houve e da informação que ele me dá, e, portanto, eu preciso de garantir contratualmente que ele colabora, que ele vai colaborar em tempo útil, porque é importante não nos esquecermos que aqui temos obrigações em matéria de tempos de comunicação à CNPD, por exemplo, de uma violação de proteção de dados, que são muito curtos. Enfim, temos um prazo até 72 horas. Eu tenho que garantir que o prestador de serviços me comunique uma violação num prazo bastante mais curto, para que eu possa, enfim, depois estruturar, enfim, e definir aquilo que vou fazer em matéria de comunicação da violação dos dados. Também em matéria de avaliações de impacto sobre a proteção de dados, sobretudo em serviços que tenham uma dimensão mais tecnológica, e quando elas forem obrigatórias, eu tenho que garantir a absoluta colaboração do prestador de serviços, e tenho também que garantir que no final do contrato os dados não ficam esquecidos no prestador de serviços, e que ele ou os apaga ou os devolve, mas que na verdade não vamos ter uma situação de esquecimento dos dados. E isso deve estar expressamente consagrado no contrato. Depois, também, vocês certamente conhecem, e se não conhecem, ficam a saber, aqui o contexto do RGPD impõe ao responsável pelo tratamento uma capacidade de demonstrar em qualquer momento que está a cumprir as suas obrigações em matéria de tratamento de dados. Portanto, ele substitui um regime que era o regime que vigorava até agora de, digamos, quase licenciamento prévio, ou seja, ou comunicava ou pedia autorização à CNPD antes de tratar dados, e depois de ter a autorização da CNPD, quando ela era aplicável, eu podia tratar os dados e esquecia-me, digamos, da CNPD, a não ser que houvesse, enfim, um problema ou uma fiscalização, que era muito pouco comum acontecer. Na vigência do RGPD, a filosofia é muito diferente. Na vigência do RGPD, eu deixo de ter a obrigação de fazer comunicações prévias à CNPD, só tenho que fazer em casos muito raros, ou muito menos frequentes, num contexto de auditorias de proteção de dados, Privacy Impact Assessments, mas isso, enfim, é um regime que é um regime de exceção. Em regra, não tenho que comunicar à CNPD, mas tenho que ter, eu organizado, um conjunto de documentação que me permita demonstrar, em caso de fiscalização, que eu estou a cumprir o regulamento. E quando as minhas operações de tratamento de dados dependem de prestações de serviços de terceiros, eu também tenho que impor contratualmente a esses terceiros que eles me auxiliam a demonstrar o cumprimento do regulamento. Enfim, aqui neste âmbito, todos nós certamente já teremos visto modelos de clausulados. A própria Comissão Europeia, para ver o regulamento, pode estabelecer, enfim, modelos contratuais ou cláusulas contratuais tipo a utilizar neste âmbito. Ainda não o fez, mas poderá vir a fazê-lo. Há aqui um tema que eu gostava em particular de referir, e que é um tema também que exige uma particular exigência quando nós contratamos, e que é o tema da subcontratação. Isto é, o regulamento exige que, desde logo, que o prestador de serviços seja muito transparente relativamente às atividades no âmbito dos serviços que ele oferece, que envolvem subcontratação ou subcontratações em cadeia. E isso é cada vez mais frequente. Basta-me que que eu ofereça, por exemplo, uma aplicação qualquer, de qualquer género, desde aplicações para medição de resultados do meu jogging diário, N aplicações, aplicações na cloud relativas a processamento de salários ou outras operações de processamento que envolvam prestadores de serviços na cloud. É importante nós sabermos se há um feixe de prestadores ligados entre si ou não. Ou seja, prestador de serviços, tenho que ser totalmente transparente sobre o feixe de operações que existem atrás do meu serviço e que eu entrego a terceiros. Tenho também,
eu responsável, eu quando contrato um serviço de tratamento de dados por minha conta, tenho também que impor pela via contratual que me seja informado e devo ter o direito de consentir ou não, aceitar ou não uma operação de subcontratação. Portanto, há regras muito claras no que toca à transparência em matéria de tratamento de dados. Isso, no caso do cloud computing, pode ser muito difícil de demonstrar, porque, enfim, o cloud computing envolve operações de tratamento de dados em subcontratação que podem percorrer o mundo inteiro, envolver muitos prestadores diferentes, enfim, mas eu devo ter a capacidade de identificar, eu, prestador de serviços, em cada momento, quais são os terceiros a que eu estou a recorrer em subcontratação. Primeiro tema. Segundo tema é quando eu realizo operações de subcontratação, no âmbito de uma prestação de serviços, eu tenho que impor à cadeia de subcontratados, digamos, eu tenho que lhes impor cláusulas idênticas àquelas que me vinculam ao meu cliente em matéria de tratamento de dados. Portanto, há aqui um bocadinho a ideia do back-to-back neste fecho contratual entre um primeiro subcontratado, que é um prestador de serviços, e todos os outros que estão na cadeia. Portanto, como veem, digamos, há aqui um conjunto de obrigações muito exigentes. Há uma fronteira que também é muito difícil de encontrar entre o regime, quando é que se aplica um regime, quando é que se aplica o outro, isto é, quando é que eu tenho que cumprir o artigo 28 que eu acabo de descrever, ou quando é que eu, na verdade, tenho perante mim um prestador de serviços que tem uma responsabilidade idêntica à que eu tenho, que é também um responsável pelo tratamento, e, portanto, ao qual eu não vou impor todo este regime extremamente impositivo. Eu tenho que ter capacidade de discernir isso, e, de facto, me faltam-nos os instrumentos para nós os podermos fazer. Enfim, e acho que aqui é preciso também haver algum bom senso. Por exemplo, o Governo definiu um conjunto de regras em matéria de segurança aplicáveis à administração pública, que são extremamente de extrema dificuldade na sua implementação. E, certamente, a grande maioria das organizações na administração pública são incapazes de as cumprir. Ora, essas organizações, quando contratam externamente prestação de serviços, vão também repercutir nos prestadores o mesmo modelo de obrigações que foi definido na resolução do Conselho de Ministros. Enfim, isto é um perfeito, em muitos casos, é um perfeito disparate. Acho que tinha que haver maior serenidade, e tem que haver maior serenidade, e eu acho que, na verdade, embora seja um regime extremamente exigente, e nós vimos porquê, é também um regime que exige que a sua aplicação concreta seja moderada, modulada pelo tipo de operações que nós estamos a realizar, pelo grau de apetite ao risco que o responsável pelo tratamento tem, porque, na verdade, isto de cumprir o RGPD e o artigo 32 e as obrigações em matéria de segurança dos dados, isto não é one size fits all, isto não é tudo a mesma coisa. Temos diferentes setores de atividade, temos diferentes níveis de apetite ao risco, temos diferentes posturas dos responsáveis pelo tratamento perante as operações que eles executam. E, portanto, é preciso também ter isso em conta, e o RGPD, não nos esquecemos, também assenta nisso. No fundo, assenta em obrigações muito exigentes, mas também no regime de gestão do risco. E essa gestão do risco parece-me que neste momento ainda falta bastante, digamos, ao mercado, e é algo que deve ser percepcionado pelo mercado e que deve, de certa forma, implicar algumas alterações na forma como nos estamos a relacionar do ponto de vista contratual. Muito obrigado. Se tiverem questões, estou inteiramente disponível.